Existe um momento em que a ficha cai. Você não sabe dizer exatamente o dia, mas começa a perceber que alguma coisa está profundamente errada na forma como as pessoas se relacionam com você. Não é só um atraso aqui ou ali. É quando te interrompem no meio da frase como se o que você diz fosse detalhe. É quando você fala de algo que sente e ouve que está exagerando. É quando aquele amigo ou familiar combina horário, chega sempre muito depois, e você continua esperando com um sorriso educado, dizendo que está tudo bem, mesmo com o peito apertado. Por fora você minimiza, por dentro você sente. E dói. Dói porque, no fundo, você sabe que não está sendo tratada como merece, mas uma parte sua aprendeu a engolir esse desconforto para não fazer tempestade em copo d'água. A gente cresce ouvindo que respeito é algo que o outro dá para nós. Como se fosse um presente que chega de fora quando finalmente percebem o nosso valor. Mas a verdade é bem diferente. Ninguém te respeita de verdade enquanto você mesma não se trata com respeito. O ponto de virada não é quando o outro muda, é quando você muda a forma como se enxerga e como reage. O respeito começa no momento em que você diz para si mesma, em silêncio, eu não vou mais me encolher para caber em lugar nenhum. Essa é a informação mais importante de tudo que vamos conversar. O respeito que você está buscando nos olhos dos outros começa, invariavelmente, na forma como você olha para si. Enquanto você confunde ser boa com ser invisível, o mundo se acostuma com a sua ausência. Você se doa, compreende, perdoa, flexibiliza, remarca, justifica, carrega tudo nas costas e chama isso de amor. Só que amor não é se colocar por último o tempo todo. Amor não é aceitar tudo calada para não desagradar. Amor não é transformar seu coração em tapete para que o outro passe por cima sem nem perceber. Isso tem outro nome, autoabandono. E onde existe abandono de si, o desrespeito encontra terreno fértil para crescer. Perceba como o mecanismo funciona. Cada vez que você diz tudo bem quando, na verdade, não está nada bem, o outro aprende algo sobre você. Aprende que pode empurrar um pouquinho mais o limite. Aprende que pode falar de qualquer jeito, chegar qualquer hora, desmarcar em cima da hora, fazer piada que machuca, e você vai continuar ali, sorrindo, dizendo que entende. Não é que as pessoas sejam monstros sem coração, é que o ser humano testa. A gente vai experimentando até onde pode ir com cada pessoa. Quem não reage, sem querer, autoriza. A psicologia chama isso de falta de coerência emocional. Quando você sente uma coisa, pensa outra e faz outra totalmente diferente, o cérebro do outro registra uma mensagem silenciosa. Ela fala, mas não sustenta. Ela se machuca, mas continua. Ela se incomoda, mas não muda nada. E, a partir daí, o respeito começa a morrer. Porque respeito não nasce de palavras bonitas, nasce da percepção de que você tem um limite interno e está disposta a protegê-lo. Quando você se abandona, o outro, mesmo sem maldade consciente, se acostuma a te abandonar também. E por que é tão difícil dizer basta? Porque, desde muito cedo, ensinaram para você que ser amada é ser obediente, boazinha, compreensiva, que não levanta a voz, que não cria problema, que engole o choro. A menina elogiada era sempre a que não dá trabalho. Só que a conta chega na vida adulta. Você vira mulher que não quer dar trabalho para ninguém, por isso, pega todo o trabalho emocional para si mesma. Quando percebe, está vivendo numa prisão polida. Por fora tudo parece tranquilo, por dentro você está lotada de mágoa, cansaço, ressentimento. A virada acontece quando você entende, de verdade, que respeito não se implora, não se mendiga, não se arranca do outro na conversa. Respeito se inspira. E essa inspiração só aparece quando o outro enxerga em você alguém que não está disposta a se perder para agradar. Não é gritar, não é bater na mesa, não é fazer escândalo. É algo mais silencioso e muito mais poderoso, a decisão íntima de não se abandonar. Quando você passa a se ouvir antes de dizer sim, quando você percebe que está prestes a aceitar algo que te fere e escolhe não aceitar, uma nova mensagem começa a ser enviada ao mundo. Eu existo, eu sinto e eu importo. Pode ser que, ao ouvir isso, venha uma pergunta automática na sua cabeça. Mas se eu começar a me posicionar, será que não vou perder pessoas? E a resposta honesta é: talvez sim. Talvez você perca quem só estava aí porque se beneficiava da sua ausência de limite. Mas esse, na prática, não é uma perda verdadeira. É limpeza. Quem te ama de verdade pode até estranhar, pode se ajustar, pode aprender a lidar com a sua nova postura. Quem só te usava vai se afastar. E, por mais doloroso que pareça num primeiro momento, é exatamente isso que abre espaço para relações mais saudáveis, mais sinceras e mais respeitosas. Se, em algum ponto desse texto,
Você se reconheceu naquela pessoa que engole o que sente, que ri quando é ferida, que aceita justificativas sem fim para comportamentos que se repetem. Respira fundo um instante. Se permita admitir para si mesma: eu tenho me colocado em segundo plano por medo de perder. Só esse reconhecimento já é um passo imenso. A partir dele, você pode começar a treinar algo muito simples, mas transformador. Antes de dizer sim, pergunte baixinho para você mesma: isso me respeita ou me diminui? A resposta vem. Você só precisa começar a escutar. E já que você chegou até aqui, é um bom momento para a gente caminhar juntas de um jeito mais consciente. Se esse tema mexeu com você, se você sentiu aquele incômodo gostoso de quem sabe que precisa mudar alguma coisa, aproveita para deixar registrado. Conta nos comentários em que situação da sua vida você mais sentiu que não foi respeitada e fingiu que não doeu. Esse tipo de partilha não é exposição vazia, é cura. Outras mulheres vão ler, vão se reconhecer e perceber que não estão sozinhas. E, se esse conteúdo te ajudou a colocar nome em coisas que você só sentia, vale a pena também já apertar o botão de inscrição e deixar o like, porque assim a plataforma entende que esse assunto é importante para você e continua te trazendo vídeos que te fortalecem, em vez de te empurrar de volta para o velho padrão de se calar. Você já parou para perceber quanto custa esse silêncio que você vem carregando há anos? Não é só uma questão de ficar quieta para evitar discussão. É algo mais profundo. Cada vez que você engole um incômodo para não estragar o clima, cada vez que alguém passa do limite e você responde com um sorriso amarelo, cada vez que você diz não foi nada quando, na verdade, foi tudo, o recado que o outro recebe é muito claro: com você é permitido ir um pouco além. E aí, sem perceber, você começa a treinar as pessoas a te enxergarem como alguém que aguenta tudo. Por fora, parece maturidade. Por dentro, é abandono de si. A psicologia mostra que o respeito não nasce dos discursos que você faz, mas da harmonia entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Quando essa tríade está desalinhada, o cérebro do outro capta a incoerência, mesmo sem saber explicar. Você diz que ficou chateada, mas continua tratando a situação como se nada tivesse acontecido. Você afirma que não aceita mais determinadas atitudes, mas segue perdoando e normalizando quando elas se repetem. Você jura para si mesma que agora é diferente, mas na primeira oportunidade volta a ceder como sempre fez. Com o tempo, o outro não acredita mais nas suas palavras. Não por maldade, mas porque a sua prática contradiz o seu discurso. Muita gente confunde ser pacífica com ser passiva. Ser pacífica é ter domínio de si, escolher o silêncio em alguns momentos porque sabe que não é hora de falar, é perceber que nem toda batalha precisa ser travada. Ser passiva é perder a própria voz, é engolir o que sente por medo da reação do outro, é ficar se encolhendo para não desagradar. O problema é que, por fora, essas duas posturas podem até se parecer. Só você sabe a diferença. Quando você está em paz, o silêncio te acalma. Quando você está se anulando, o silêncio te pesa. A pergunta que vale ouro é: quando você cala, está se respeitando ou se traindo? Talvez você também tenha o hábito de se explicar demais. Gente que não se respeita vive justificando cada passo que dá, como se estivesse o tempo todo pedindo permissão para existir. Você muda algo na sua vida e já corre para dizer é por isso e isso, tá bom para você. Você diz não e imediatamente tenta suavizar. Ah, eu digo não, mas se você quiser muito eu dou um jeito. Você fala como se sempre estivesse devendo uma satisfação. Só que quem pede desculpa por tudo vai diminuindo o próprio tamanho diante dos outros. Se você precisa se defender o tempo todo, no fundo está dizendo que não se sente segura das próprias escolhas. Outro ponto importante é essa mania de acreditar que dar demais é prova de amor. Você se doa sem medir, resolve problema que não é seu, carrega peso emocional de pessoas que não fazem o mínimo por você, se estica até quase se partir para não desapontar ninguém e chama isso de generosidade. Na verdade, muitas vezes é carência disfarçada. Você dá tanto porque morre de medo de não ser escolhida. Aceita migalhas porque tem pavor de ficar sozinha. Só que tem um detalhe decisivo: ninguém te respeita quando percebe que você tem pânico de perder. O respeito nasce quando o outro entende que, por mais que você ame, você é capaz de ir embora se for maltratada. Repara como as relações se organizam quando essa compreensão se instala. Quando você demonstra, com atitudes, que existe um limite a partir do qual você recua, o outro passa a pensar duas vezes antes de te empurrar para esse lugar. E não é porque você virou uma pessoa difícil, é porque a sua energia mudou. Você deixa de ser aquela figura sempre disponível, sempre pronta, sempre compreensiva, para se tornar alguém que tem vida própria, emoções legítimas, fronteiras emocionais. Isso assusta? Assusta.
Assusta você, que nunca se viu assim. Assusta aos outros, que estavam acostumados com a sua versão maleável, que aceitava tudo para não perder ninguém. O primeiro passo, então, não é explodir, nem cortar todo mundo de uma vez. É começar a se posicionar com calma. Em vez de engolir seco, você diz: isso me machuca. Em vez de aceitar mais uma remarcação sem sentido, você fala: dessa vez eu não posso mais. Em vez de rir de uma piada que te diminui, você olha nos olhos e responde: não achei graça, isso não é legal comigo. Você não precisa gritar, não precisa humilhar, não precisa devolver na mesma moeda. Mas precisa deixar claro, para si e para o outro, que você se enxerga. Que não está mais disposta a ficar em último lugar na sua própria vida. Talvez, quando você fizer isso pela primeira vez, a culpa apareça. Uma voz lá dentro pode dizer: nossa, fui dura demais, acho que exagerei. Coitado, ele não fez por mal. Essa voz não é prova de que você errou, é prova de que você está acostumada a se calar. Seu sistema interno estranha quando você se protege. Mas proteção não é egoísmo. Egoísmo é exigir que você se destrua para manter o conforto dos outros. Quando você diz basta, quando decide que certas coisas não cabem mais na sua vida, você não está sendo cruel. Está apenas voltando para casa, voltando para si. Uma boa forma de começar a virar essa chave é observar, nos próximos dias, quantas vezes por dia você se trai em coisas pequenas. Aquele tudo bem quando não está nada bem, aquele não se preocupa, eu dou um jeito quando você já está exausta, aquele tanto faz quando, na verdade, faz sim. Se você quiser, pode até anotar em um papel ou no celular. Não para se culpar, mas para tomar consciência. Porque sem consciência não há mudança real. Quando você começa a enxergar o quanto se abandona nas pequenas coisas, fica muito mais claro porque os grandes desrespeitos passam pela sua vida sem barreira. E já que a gente está falando de consciência, que tal transformar isso num compromisso com você mesma e também no movimento de apoio entre mulheres? Se alguma parte do que eu disse descreve exatamente o que você faz, escolhe uma frase de força e escreve nos comentários, como um pacto público com você. Eu não vou mais me diminuir para caber. Eu não peço mais desculpa por existir. Eu não vou mais dizer sim quando meu corpo já está gritando não. Essas frases, além de te ajudarem a ancorar a decisão, podem ser o empurrão que outra mulher precisa para acordar. E, se fizer sentido para você, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que vive se explicando demais, sempre relativizando a própria dor. Às vezes, é exatamente esse tipo de conversa que mostra que não é frescura, é padrão. E, se ainda não fez isso, deixar o seu like ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais gente que precisa ouvir que respeito começa de dentro para fora. Você já reparou como as pessoas só começam a te olhar diferente quando percebem que você mudou o jeito de reagir? Não é quando você faz mais um discurso bonito, nem quando manda textão explicando o quanto se doa. É quando, pela primeira vez, você faz algo que elas não esperavam. Em vez de ceder, você mantém a sua resposta. Em vez de implorar, você se recolhe. Em vez de perdoar pela 10ª vez sem consequência, você se afasta. O cérebro do outro entende respeito por consequência, não por explicação. Enquanto tudo continua igual, a mensagem que chega é: ela reclama, mas no fundo aceita. A mudança começa no dia em que o seu comportamento deixa de reforçar aquilo que te fere. Pensa em quantas vezes você já disse a frase e agora chega só da boca para fora. Você se magoa, chora, se desabafa com alguém de confiança, jura para si mesma que não vai aceitar mais aquilo. Aí a pessoa volta com um pedido de desculpas rápido, uma justificativa qualquer, uma promessa vaga de que vai mudar, e você engole tudo de novo. Na primeira oportunidade, o padrão se repete. Não é que você seja fraca, é que está presa num ciclo emocional, você tem mais medo de perder o outro do que de continuar se perdendo. E enquanto esse medo for maior do que o amor que você tem por si mesma, o desrespeito vai encontrar porta aberta. Há um detalhe muito importante nisso. Você não precisa virar uma pessoa fria, vingativa ou agressiva para começar a ser respeitada. Esse é um medo comum. Muita gente acha que, se for firme, vai se transformar em alguém que não reconhece, alguém duro, sem coração. Mas firmeza não é falta de amor. Firmeza é amor com coluna. É quando você consegue dizer eu te amo, mas assim não sem gritar, sem humilhar, sem se humilhar. É quando você olha para a situação com lucidez e entende que não é porque sente algo forte por alguém que precisa se trair para mantê-lo por perto. O amor que exige sua anulação não é amor, é dependência. E é justamente essa dependência que mina o respeito. Quando você depende da aprovação do outro para se sentir bem,
Toda vez que ele se afasta, critica ou muda de humor, você desaba. Você passa a viver tentando antecipar o que ele vai pensar, o que ele vai sentir, qual será a reação dele. Adapta tudo: a fala, o jeito, o tom, as roupas, as expressões. Você vai se podando aos poucos. O problema é que, quanto mais você se molda, mais o outro entende que pode pedir ajustes. Você está muito sensível, você leva tudo para o lado pessoal, você é difícil. E, como você tem medo de ser vista como a complicada, engole. Mas sabe o que é complicado de verdade? Viver uma vida inteira pisando em ovos, com medo de desagradar. O respeito começa a aparecer quando você começa a escolher a si mesma em pequenas coisas. Não é, necessariamente, terminar relacionamentos e mudar de cidade. É algo bem mais sutil e, ao mesmo tempo, poderoso. É recusar um convite que você sabe que vai te sugar, mesmo que isso desagrade. É dizer não posso sem inventar uma desculpa mirabolante para aliviar a culpa. É admitir que ficou magoada, em vez de fingir que não ligou. É admitir que está cansada, em vez de forçar mais uma entrega em nome de uma imagem de forte que não se rompe nunca. Essas pequenas escolhas vão ensinando ao mundo que você não está mais disponível para ser atropelada emocionalmente. Também é importante entender que, quando você começa a colocar limites, as pessoas vão te testar. Não porque sejam necessariamente maldosas, mas porque estavam acostumadas com o modo de funcionamento. Se, por anos, você sempre disse sim a tudo, é natural que estranhem quando você começar a dizer não. Alguns vão tentar te fazer voltar ao padrão antigo, usando culpa, chantagem emocional ou o famoso nossa, como você mudou. Outros vão respeitar, talvez até se incomodar no início, mas vão se adaptar. E tem um grupo que simplesmente vai se afastar porque não sabe se relacionar com alguém que se respeita. Por mais doloroso que seja, isso é um filtro. Quem não consegue conviver com o seu limite, não estava preparado para conviver com você inteira. É aqui que entra a coerência, talvez a palavra mais importante em qualquer processo de reconstrução de respeito. Coerência não é ser perfeita, não é nunca errar. Coerência é alinhar, cada vez mais, o que você sente com o que você faz. Se algo te machuca, você não finge que não doeu. Se algo te esgota, você não se força a repetir para agradar. Se alguém rompe um acordo, você não age como se nada tivesse acontecido. Você pode até perdoar, pode conversar, pode tentar reconstruir. Mas reconstrói com outro formato, com outras condições, não simplesmente varrendo a dor para debaixo do tapete. O perdão que mantém tudo igual não é perdão, é autorização para o erro se repetir. Talvez você esteja pensando, mas e se eu perder as pessoas porque comecei a me respeitar? Essa é a grande questão. O medo da perda te mantém presa a relações que já te perderam há muito tempo. Você está ali fisicamente, mas sua alma está cansada, exausta, num cantinho qualquer tentando se salvar. É preciso aceitar que, em processos de cura, algumas perdas são necessárias. Perder quem se aproveita da sua bondade. Perder quem só aparece quando precisa. Perder quem se incomoda com a sua força. Essas perdas doem, sim, mas abrem espaço para algo novo. Para relações onde você não precisa implorar para ser vista, onde você não precise se justificar o tempo todo por existir. E, enquanto você vai fazendo esse movimento interno, é muito valioso se aproximar de conteúdos, conversas e pessoas que reforçam essa nova postura. A mente é muito treinável. Se você passa o dia consumindo histórias que normalizam desrespeito, traição, humilhação, você começa a achar que isso é o normal mesmo. Agora, se você começa a se nutrir de mensagens que te lembram do seu valor, de diálogos que te fortalecem, de exemplos de gente que conseguiu sair de padrões destrutivos, você vai reprogramando o seu olhar. Por isso é tão importante você se manter perto de conteúdos que fazem você se questionar de forma amorosa, como essa conversa que estamos tendo agora. Aliás, já que você está aqui até essa parte, vale muito a pena fazer uma coisa simples que faz toda a diferença. Confere se você realmente está inscrita no canal. Muita gente assiste, volta sempre, se identifica com o que eu trago, mas ainda não apertou o botão de inscrição. Se esse assunto de respeito, limites e amor próprio faz sentido para você, se inscreve e ativa as notificações para não depender do algoritmo te lembrar de cuidar de si. E conta aqui embaixo. Qual foi a situação mais recente em que você percebeu que falou bonito, mas na prática acabou voltando ao mesmo padrão? Quando você escreve, organiza pensamentos, e quando outras mulheres leem, percebem que não estão sozinhas no esforço de mudar. Tem uma armadilha emocional que mantém muita gente presa no desrespeito: confundir perdoar com permitir. Você pode até dizer que já perdoou alguém,
Mas se depois do perdão tudo continua igual, se os mesmos comportamentos se repetem, se a mesma ferida é tocada do mesmo jeito, na verdade você não perdoou, você apenas tolerou. O perdão verdadeiro é o movimento interno que te liberta do peso, da raiva, da necessidade de vingança. Mas ele não te obriga a ficar no mesmo lugar, com a mesma dinâmica, com o mesmo nível de acesso à sua vida. Quando você continua permitindo as mesmas atitudes de sempre, o problema deixa de ser o outro e passa a ser a fronteira que você ainda não colocou. Perdoar é dizer, eu não vou carregar essa dor para sempre. Permitir é dizer, você pode continuar fazendo isso comigo. São coisas completamente diferentes. Tem gente que usa o discurso do perdão como desculpa para não enfrentar a realidade. Ah, mas ele é assim mesmo. Ela teve uma infância difícil, eu sei que no fundo é uma boa pessoa. Tudo isso pode até ser verdade, mas não muda o fato de que existe uma linha sendo atravessada, e essa linha é sua. Não se trata de colocar rótulos de vilão e mocinho, mas de assumir que, se existe um padrão de desrespeito se repetindo, não dá mais para se esconder atrás da ideia de que é só ter paciência. Paciência sem limite vira conformismo, e é no conformismo que o respeito morre. Enquanto você tenta convencer a si mesma de que está sendo evoluída por aguentar tudo, o seu corpo vai registrando a conta que a mente finge não ver. Enxaquecas, dores musculares, insônia, gastrite, cansaço crônico, aquela sensação de peso no peito, de aperto na garganta. Muitas vezes, isso não é só sobre trabalho, rotina ou estresse genérico. É o preço físico de anos engolindo o que você queria dizer, de anos dormindo ao lado de um incômodo que nunca é realmente tratado, de anos aceitando pouco e chamando isso de fase ruim. O corpo fala aquilo que a sua boca não teve coragem de pronunciar. Ele sussurra primeiro, depois grita. Quantas vezes você ficou doente logo depois de uma situação em que se sentiu profundamente desrespeitada, mas não falou nada? Quantas noites passou em claro revivendo uma conversa na cabeça, ensaiando respostas que nunca foram ditas? A mente tenta seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas o coração sabe, o estômago sabe, os ombros sabem. O acúmulo de depois eu resolvo. Não vou comprar briga agora. Não é tão grave assim, vira tensão acumulada, vira ansiedade, vira sensação de estar sempre no limite. E quando o corpo colapsa, muita gente diz não sei por que estou assim. Sabe. Uma parte sua sabe exatamente. É por isso que aprender a dizer não é tão importante. O não não é uma arma. É um cinto de segurança emocional. Ele não serve para ferir o outro, serve para te proteger. Dizer não quando algo te machuca é como fechar a porta antes que a casa seja invadida. A gente foi treinado a acreditar que o não é falta de amor, quando na verdade é exatamente o contrário. Sem limite, o amor vira invasão, vira dependência, vira campo aberto para abusos e pequenos desrespeitos cotidianos que vão te corroendo. É por isso que tantos relacionamentos acabam. Não por falta de sentimento, mas por excesso de permissões. Um vai invadindo, o outro vai deixando, até que não sobra espaço para respirar. Você não precisa começar dizendo não nas grandes coisas. Começa nas pequenas. Não precisa atender toda ligação na hora. Não precisa aceitar todo convite que te esgota. Não precisa topar todo favor que você sabe que vai comprometer sua saúde física e mental. Não precisa ouvir calada piadas que te humilham. O não pode vir em forma de hoje não dá. Isso não foi legal comigo, não me sinto confortável com isso. Ele pode vir em voz mansa, mas firme. Não é o tom que faz a diferença, é a decisão interna de não se abandonar mais. Quanto mais você pratica esse movimento, mais o seu corpo também vai relaxando, entendendo que finalmente tem alguém cuidando dele, você. Talvez você esteja acostumada a engolir choro. Desde criança pode ter aprendido que não é nada demais, que não precisa fazer drama, que gente forte aguenta quieta. Só que engolir choro não é força, é repressão. A verdadeira força é admitir quando doeu, é nomear o que te machuca, é reconhecer que aquela atitude doeu em você, mesmo que em outra pessoa pudesse não doer. Quando você diz isso me magoou, o outro tem duas possibilidades claras: rever o comportamento ou assumir que não está disposto a mudar. Em ambos os casos, você ganha clareza. E clareza é um ingrediente indispensável do respeito. Outro ponto que te enfraquece muito é a compulsão de se explicar demais. Quando alguém te desrespeita ou ultrapassa um limite, em vez de apenas se posicionar, você entra numa longa defesa sobre quem você é, tudo o que faz, tudo o que sente, tentando provar o próprio valor. Só que, quanto mais você tenta se justificar, menos a outra pessoa te escuta. O diálogo deixa de ser sobre o comportamento dela e vira um tribunal interno onde você precisa convencer o outro de que merece ser tratada bem.
Só que respeito não se negocia em argumento, se estabelece em atitude. É quando você deixa de justificar tanto e passa a agir diferente que as coisas mudam. Em algum momento, você vai precisar se fazer uma pergunta difícil: eu tenho falado ou eu tenho agido? Dizer não aceito isso e seguir exatamente igual é o mesmo que carimbar autorização. A mente do outro registra. Ela fala, mas não leva até o fim. Agora, quando o seu basta vem acompanhado de uma mudança real, você se afasta, você para de insistir, você não responde mais como antes, o recado é outro. Não precisa ter briga, não precisa ter cena, não precisa ter ameaça. O próprio distanciamento, a mudança de postura, já comunicam tudo o que precisa ser comunicado. O respeito é aprendido pela consequência, nunca pelo texto bonito. E sim, eu sei que tudo isso é mais fácil de dizer do que de fazer. Mudar uma dinâmica que você mesma sustentou por muito tempo dói. A sensação é de estar virando outra pessoa, de ser dura demais, de exagerar. Mas, na verdade, você não está se tornando alguém diferente, você está voltando a ser quem sempre foi, só que sem as camadas de medo, culpa e necessidade de agradar. A cada não dito com amor próprio, a cada limite colocado com calma, uma parte sua que ficou esquecida lá atrás começa a voltar. Aquela versão de você que tinha brilho no olhar, que sabia o que queria e que não precisava pedir desculpa por existir começa a respirar de novo. Se, enquanto você lia, lembrou de situações em que seu corpo gritou e você fingiu que não ouviu, vale a pena registrar isso. Escreve nos comentários qual foi o jeito mais claro que o seu corpo encontrou para te avisar que alguma coisa estava errada. Foi dor? Foi ansiedade? Foi insônia? Foi cansaço sem explicação? Quando você coloca isso em palavras, assume para si mesma que não é frescura, é a sua alma pedindo limite. E, se sentir no coração, salva esse vídeo para assistir de novo quando a culpa bater, ou manda para alguém que vive doente de tanto engolir o que sente. Às vezes, uma conversa como essa é o lembrete que faltava para a pessoa entender que não está ficando louca, está só cansada de se abandonar. Se o conteúdo te fez bem, um simples like também ajuda a manter esse tipo de mensagem circulando para mais gente que precisa. Reconstruir o respeito depois de anos se anulando é como reformar uma casa antiga enquanto você ainda mora dentro dela. Não dá para derrubar tudo de uma vez, mas também não dá mais para fingir que as rachaduras não existem. Você passou muito tempo acostumada com um tipo de dinâmica em que sentia que precisava se encolher para ser aceita. Uma parte sua acha mais seguro continuar do mesmo jeito, porque o velho é conhecido, mesmo que doloroso. Mas chega uma hora em que a dor de permanecer igual fica maior do que o medo de mudar. É aí que a virada começa, não com uma grande explosão, e sim com pequenas decisões diferentes, repetidas muitas vezes. E junto com essas decisões, quase sempre chega uma velha conhecida: a culpa. Culpa por dizer não. Culpa por se afastar de quem te faz mal. Culpa por não atender na hora. Culpa por não estar disponível como antes. Culpa por colocar limite. Parece que, a cada gesto de amor próprio, uma voz lá de dentro cochicha: você está sendo egoísta, está magoando as pessoas, está pensando só em você. Mas é importante entender de onde vem essa culpa. Ela não nasce do que você está fazendo agora, nasce de uma vida inteira condicionada a se responsabilizar pela emoção dos outros. Quando você foi ensinada que sua função é segurar tudo, qualquer vez que solta um pouco sente que está errada. Não está. Você só está devolvendo o que nunca foi seu para carregar. Colocar limite não é falta de amor, é a forma mais madura de amar. É dizer, na prática: eu quero estar com você, mas não a qualquer custo. Quem realmente se importa com você pode até estranhar quando você muda, mas com o tempo vai aprender a te enxergar de outra forma. Já quem só estava acostumado a se beneficiar da sua ausência de limite, esse tende a se afastar. E isso dói, é claro. Dói perceber que algumas pessoas só ficavam porque você se adaptava a tudo. Dói ver que, quando você para de carregar a relação nas costas, ela simplesmente desaba. Mas é uma dor que limpa. Ela revela quem está ali por afinidade e quem está ali por conveniência. Outro medo muito comum quando você começa a se respeitar é o medo da solidão. Muita gente permanece em relações vazias, frias ou desrespeitosas porque acredita que é melhor isso do que ficar sozinha. Só que existe uma diferença gigantesca entre solidão e liberdade. Solidão é quando você está desconectada de si mesma, mesmo rodeada de gente. Você pode estar casada, ter filhos, amigos, família, e ainda assim se sentir invisível. Já a liberdade é outra coisa. Liberdade é quando você volta a ser companhia para você mesma, quando a sua presença deixa de ser incômoda, quando você não precisa mais se anestesiar para suportar a própria vida.
Às vezes, o caminho até essa liberdade passa, sim, por um período de ficar mais só. Mas essa solidão temporária não é o fim, é o intervalo em que você se reencontra. É nesse intervalo que muita coisa importante acontece. Você começa a lembrar do que gosta de fazer, além de cuidar dos outros. Você resgata sonhos que ficaram trancados na gaveta porque não era prioridade. Você volta a conversar consigo mesma sem precisar de plateia. Você aprende a respeitar seus próprios limites de tempo, de energia, de presença. E, à medida que vai se tratando com mais gentileza e firmeza, vai perdendo o medo de desagradar. Você passa a escolher com quem quer estar, e não com quem sobra. Suas relações se tornam mais verdadeiras, porque você não está mais comprando amor com esforço excessivo. Quem fica é porque quer, não porque você se sacrifica. É claro que, pelo caminho, você vai se pegar pensando se não está indo longe demais. Vai bater aquela vontade de voltar ao padrão antigo só para não causar. Nessas horas, é importante lembrar por que você começou esse processo. Lembra das noites em que você chorou em silêncio. Lembra das conversas que você teve apenas na sua cabeça, porque não tinha coragem de falar. Lembra de como seu corpo reagia. O cansaço, a dor, a angústia. Tudo isso era o preço do conformismo. A paz que você está construindo agora não é de graça. Ela custa algumas escolhas difíceis, algumas despedidas silenciosas, alguns não que doem, mas te salvam. O mais bonito é que, conforme você se fortalece, a sua presença começa a mudar o ambiente. Você vira referência, mesmo sem querer. Uma amiga te observa dizendo: hoje eu não posso, estou precisando descansar, e começa a questionar por que nunca se permite o mesmo. Um familiar percebe que você não aceita mais certas brincadeiras. No início, torce o nariz, mas depois passa a pensar antes de falar. Um parceiro ou parceira nota que você não está mais disponível 24 horas por dia, e isso obriga a pessoa a rever a própria postura. Não é sobre virar exemplo perfeito. É sobre ser prova viva de que se respeitar é possível, mesmo depois de anos se anulando. E, a partir daqui, você pode fazer um exercício simples, mas muito poderoso. Toda vez que a culpa aparecer porque você colocou um limite, pergunte para si mesma: se fosse com alguém que eu amo muito, eu acharia exagero ou acharia saudável? Se você achar lindo que uma filha, uma amiga, uma irmã faça isso, então por que com você seria errado? Esse tipo de auto-pergunta vai, pouco a pouco, desmontando as velhas crenças de que você só é digna de amor quando aguenta tudo quieta. Você não é depósito de frustração de ninguém. Você é um ser humano inteiro, com necessidades, cansaços, vontades e também o direito de ser respeitada. Se essa parte tocou algo em você, talvez seja um bom momento para registrar um compromisso com a sua própria história. Escreve nos comentários, com as suas palavras, qual vai ser o primeiro limite que você vai colocar a partir de hoje. Pode ser pequeno, mas tem que ser verdadeiro. Às vezes, só de colocar isso em frase, você já se leva mais a sério. E se você conhece alguém que está exatamente nesse ponto, se reconstruindo depois de se anular por anos, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, o que falta é só ouvir de fora aquilo que ela já sente por dentro. E, se esse conteúdo te ajuda a se lembrar do seu valor, continuar perto faz diferença. Salvar o vídeo, voltar nele e interagir com ele é uma forma de dizer para si mesma: eu não me esqueço mais de mim. Chega um momento em que você se olha no espelho e percebe que não quer mais viver pedindo licença para ser quem é. Talvez você ainda não esteja exatamente onde gostaria, talvez ainda escorregue em velhos padrões de vez em quando, mas alguma coisa dentro de você já mudou. Você começa a perceber que não precisa mais explicar tudo, justificar tudo, se curvar em tudo. E essa mudança é silenciosa. Não é um grito, é um suspiro diferente. É a sensação de estar, finalmente, voltando para casa depois de muito tempo tentando morar dentro das expectativas dos outros. A versão de você que se respeita não é perfeita, não é blindada, não é invencível. Ela continua sentindo medo, saudade, vontade de agradar, desejo de ser amada. A diferença é que nada disso vem antes da sua dignidade. Antes, você aceitava ficar em último lugar na lista. Hoje, você entende que, se não se colocar em primeiro, ninguém vai fazer isso por você. E isso não é arrogância, é responsabilidade emocional. É entender que a única pessoa que vai caminhar com você do primeiro ao último dia dessa vida é você mesma. Então, ou você vira sua maior aliada, ou passa a vida se abandonando para ser aceita por quem nem sempre ficaria se visse a sua verdade inteira. Essa nova postura aparece em detalhes que, para quem vê de fora, podem parecer pequenos, mas para você são gigantescos. Você para de rir de piadas que te diminuem.
Para de ir a lugares onde volta sempre pior do que foi. Para de se desculpar por sentir. Para de explicar o óbvio. Para de aceitar convites que, no fundo, são convites para se machucar de novo. Você começa a dizer não com uma calma que assusta até você. Às vezes, depois que coloca limite, ainda sente o coração acelerado, a culpa tentar te puxar de volta, a vontade de mandar mensagem desfazendo o que disse. Mas você respira, lembra de quem quer ser, e sustenta. Um não sustentado vale mais do que 1000 argumentos. Com o tempo, seu corpo também vai entendendo que pode descansar. Os ombros começam a descer, a tensão vai diminuindo, a respiração aprofunda. A sensação de estar sempre pisando em ovos aos poucos vai embora. Você percebe que não precisa mais vigiar cada palavra com medo da reação alheia. Você não está mais dentro de uma prova eterna, tentando ser aprovada. Você passa a viver em um outro lugar interno, onde a pergunta muda. Deixa de ser o que vão pensar de mim, e passa a ser isso é fiel ao que eu sinto. Quando a pergunta muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, o mundo muda a forma de te tratar. Essa mudança também afeta o tipo de amor que você atrai e sustenta. Relações que se alimentam de dependência, drama e desrespeito não sobrevivem à presença de alguém que se respeita. Elas murcham. As tentativas de manipulação perdem força quando encontram limite. O parceiro, a parceira, o amigo, o familiar que só sabia se relacionar a partir da sua fraqueza passa a se incomodar com a sua firmeza. Alguns vão se afastar, outros vão crescer. Isso é natural. O respeito funciona como um filtro. O que não tem estrutura para se manter em um ambiente de verdade e responsabilidade afetiva cai fora. E, por mais que isso machuque por um tempo, você percebe que é melhor uma dor que te liberta do que uma paz que te adoece. Ao mesmo tempo, pessoas diferentes começam a aparecer ou a se aproximar de um jeito novo. Gente que não te pede para se diminuir. Gente que te ouve sem te interromper. Gente que, em vez de se irritar com o seu não, respeita. Gente que celebra a sua força, em vez de se sentir ameaçada por ela. Quando você começa a se tratar com respeito, é como se colocasse uma placa invisível na porta da sua vida. Aqui só entra quem sabe lidar com verdade. Quem não sabe, passa reto. Quem sabe, reconhece, se sente em casa. É assim que relações mais maduras, mais limpas, mais honestas nascem. Elas não exigem que você vire outra pessoa para caber. Elas te convidam a ser mais ainda quem você é. E algo muito bonito acontece nessa fase. Você para de precisar provar. Não precisa provar que é boa o suficiente, que é inteligente o suficiente, que é interessante o suficiente, que é digna de amor o suficiente. Você pode até, em alguns momentos, sentir inseguranças, isso é humano. Mas elas não comandam mais suas decisões. Você entende que não precisa ser perfeita para merecer respeito. Precisa ser inteira. E ser inteira inclui também seus erros, suas vulnerabilidades, seus dias de cansaço, suas crises. Quando você pode ser tudo isso sem se atacar internamente, o respeito deixa de ser um ideal distante e vira uma prática diária. Ele aparece na maneira como você fala consigo mesma, como se perdoa, como se acolhe. A partir desse lugar, você também passa a fazer algo que assusta quem ainda vive na lógica do desrespeito. Você escolhe. Você escolhe com quem se relacionar, onde investir sua energia, com o que se envolver. Você não aceita mais tudo que aparece por medo de ficar sem nada. Você prefere um círculo menor e verdadeiro a uma multidão de conexões rasas em que precisa se mascarar o tempo todo. E, curiosamente, quando você para de implorar por qualquer migalha de atenção, é exatamente quando começa a receber mais atenção verdadeira, mais consideração real. Porque sua energia mudou. Você deixou de vibrar carência e passou a vibrar presença. A grande virada está em entender que respeito não é um prêmio que alguém te dá no final de uma prova. É um estado que você assume. É olhar no espelho e, mesmo vendo suas falhas, dizer: eu sou digna de cuidado, de amor, de consideração, começando pelo meu. A partir daí, tudo que vem de fora deixa de ser moeda de troca e vira consequência. Quem te respeita de verdade apenas confirma algo que você já sabia. Quem não respeita só reforça a decisão de não permanecer em lugares que te diminuem. Você para de personalizar tudo, de achar que a falta de respeito do outro é prova de que você não tem valor. Você entende que, muitas vezes, é só reflexo da confusão emocional em que aquela pessoa vive. E, por se respeitar, você decide não participar desse caos. A pergunta que fica, então, é: o que você vai fazer com tudo isso a partir de agora? Porque só ouvir, só concordar, só se emocionar, não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é o passo concreto, mesmo que pequeno. Talvez, para você,
Esse passo seja tão simples quanto não responder uma mensagem na hora, porque você está cansada e precisa descansar. Talvez seja dizer, com calma, que aquele comentário te feriu. Talvez seja parar de justificar cada decisão que toma. Talvez seja só colocar a mão no peito antes de aceitar algo e perguntar honestamente: isso me respeita? O importante é que seja real, que seja seu, que seja o início de uma nova postura diante de si. Se esse conteúdo conversou com alguma parte sua que estava adormecida, vale muito a pena transformar essa conversa em compromisso. Escreve nos comentários, com as suas palavras, qual é a decisão que você assume com você mesma a partir de hoje. Pode ser algo como: não vou mais rir quando me diminuírem, não vou mais aceitar convite que me machuca, não vou mais pedir desculpas por sentir o que sinto. Quando você declara, algo dentro de você se organiza. E, se você conhece alguém que vive implorando por respeito, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, é numa frase que tudo vira chave. E se você chegou até aqui, é porque realmente está comprometida com esse processo de mudança. Não deixa isso se perder. Se fizer sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse conteúdo com outras mulheres que também estão cansadas de se anular. Quanto mais gente escolhendo se respeitar, mais o mundo se reorganiza. No fim das contas, ninguém te respeita até que você faça isso, até que você se escolha. E hoje pode ser exatamente o dia em que essa escolha deixa de ser teoria e vira prática na sua vida.